Bom dia. Gisele e Eduardo, se vocês podem entrar na sala. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Gisele. E a professora Munira. Ótimo, muito bom. Então, vamos passar a palavra para nossos queridos moderadores, professora Gisele, o professor e o Eduardo, também tradutor, que vão estar aqui fazendo seus comentários do livro da Munira. Muito obrigada, bom dia a todos. Imensa alegria, prazer, uma honra poder partilhar desse momento. Então, agradeço a oportunidade de mediar esse momento de lançamento das obras de grandes personalidades do mundo acadêmico, duas líderes exemplares para muitos de nós, não só na minha vida pessoal, mas na vida de muitas pessoas que nos acompanham, que têm sempre também estado nesses momentos e em outros conosco, né? E que compõem a rede de estudos irlandeses no Brasil e não só. Então, eu tenho a felicidade também de partilhar aqui esse momento com o Eduardo Kumamoto, que eu não sei se posso dizer se é neto ou bisneto, a gente tem essa brincadeira, né? Eu sou neta da professora Munira, então acho que o Eduardo é bisneto já, né, Eduardo? Com certeza. E ele também se graduou em inglês e português pela USP, é mestre em tradução literária, e aí eu vou passar a palavra para o Eduardo, para ele nos apresentar o novo livro da professora Munira Mutran, e A Cor e a Forma da Literatura Russa na Irlanda. Eu tenho aqui a capa, Eduardo, eu posso projetar a capa? Uhum. Então, vamos a isso. Conseguem ver? Estão vendo a capa do livro? Não. Peraí, então vamos começar de novo. É tela cheia, Gisele. O Eduardo, se quiser começar, provavelmente, aí você vai tentando, Gisele, para colocar a capa. E... senão a Munira deve ter o livro do lado, Munira. Tenho! Tá certo, ótimo, obrigada. É mais fácil, então. Peço desculpa, então pronto, assim. Eis o livro. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer, né, todas essas grandes professoras, a professora Laura, a Mariana, a Gisele e a professora Munira, é claro. Eu vou apresentar o livro da professora Munira e eu gostaria de ler, porque meu pensamento é um pouco errático, mas não demora muito. Bom, o mote e o norte do novo livro da professora Munira é uma frase do George Moore. Nós chegamos ao mundo com nada de nosso, a não ser a capacidade de adquirir ideias. Não podemos inventar ideias, só podemos acumular aquelas em circulação desde o começo do mundo e conferir-lhes a cor e a forma do nosso tempo. Esse livro da professora Munira, que é intitulado A Cor e a Forma da Literatura Russa na Irlanda, Refrações, é uma investigação sobre os diferentes diálogos estabelecidos por autores irlandeses nos séculos XX e XXI, como o próprio George Moore, passando por Shannon Phelan, Brian Friel, Marina Carr e Eilish Negwevna, e o diálogo deles com grandes autores da ficção russa, da tradição russa, como Dostoiévski, Tolstói, Turgenev e, sobretudo, Chekhov. E a gente poderia se perguntar que tipo de diálogo a professora Munira pretende estabelecer, e ela nos responde logo na introdução. O interesse dela é determinar as diferenças de tratamento e atitude em relação ao texto inicial, verificar o resultado das continuidades e rupturas a partir dele e, por fim, perseguir
é a hipótese de que só os grandes autores criativos são capazes de conhecer algo novo no encontro com a tradição para compreender os diferentes processos intertextuais. Toda essa investigação da professora Munira acaba despertando perguntas mais profundas que giram em torno das semelhanças sociais, políticas e econômicas entre a Rússia e a Irlanda. E o livro em si, ele é dividido em 3 partes maiores. Essas 3 partes, elas compreendem as refrações e as reescrituras de contos, de romances e de peças russas em solo irlandês. E como lembra a professora Helena Vassina no prefácio, o período de literatura irlandesa abrangido no livro é muito grande. Ele vai desde o início do século XX, com O Campo Não Lavrado, do George Moore, até o famigerado ano de 2020, com a adaptação de Tilvânia, por Conor McPherson. O Chekhov, autor de Tilvânia, ele, como eu já disse, é o queridinho dos autores irlandeses, e ele é a grande estrela da 4ª parte do livro. E nessa 4ª parte, a professora Munira se detém em 2 peças, Afterplay, do Brian Friel, e 16 Possible Glimpses, da Marina Carr. O Brian Friel, nessa peça dele, ele promove o encontro de 2 personagens do Chekhov, e a Marina Carr transforma o próprio Chekhov em personagem. Quando a gente busca as fontes de uma obra, isso é um exercício fascinante, e como todo estudo, ele requer muito cuidado para que o leitor não fique achando que tudo é furtado por autores com bloqueio criativo. E eu me permito citar um autor de quem eu, aliás, gosto muito, que é o John Ronald Reuel Tolkien. Em uma entrevista, ele criticou a busca desenfreada e irresponsável pelas fontes de um autor. Ele disse: "Parece-me comparável a um homem que, após comer qualquer coisa, desde uma salada até um jantar completo, toma um comprimido emético e manda o conteúdo para análise química." Agora, eu gostaria de tranquilizar vocês, porque isso decididamente não é o que se encontra no livro da professora Munira. O livro dela não é uma busca irresponsável e desenfreada por semelhanças, e não é o interesse dela sair catando referências russas aleatórias em livros irlandeses, com ar de quem pega no flagra uma criança roubando biscoito do pote. Realmente não é isso. A professora Munira está mais interessada em observar como e por que os autores russos marcaram tantos irlandeses, e a curiosidade dela não acaba nas semelhanças. Ela examina também os desvios na passagem da Rússia para a Irlanda e investiga os silêncios que os irlandeses aproveitaram. É o caso de 2 textos que ela intitulou O Voo da Imaginação, em que se analisa 2 obras, a peça The Yalta Game, do Brian Friel, e o romance Fox Swallow Scarecrow, da Elis Neguivna, e como essas 2 obras se valem das lacunas deixadas em A Dama do Cachorrinho e Ana Karenina, respectivamente. O livro da professora Munira é fruto de um trabalho muito grande de releitura de todas as obras, o que não é pouca coisa, e também de estudo de todos esses textos discutidos, de tradução dos trechos selecionados e de uma pesquisa bibliográfica muito, muito ampla. E, a propósito, as referências ao final do livro são riquíssimas e elas são indispensáveis para quem se interessa por literatura, seja russa, seja irlandesa ou seja de qualquer outro país. E eu tenho absoluta certeza de que esse novo livro da professora Munira não é só um filho mais novo na bibliografia dela, mas é também um prenúncio de outros grandes livros que vão vir dela. E como eu acredito que a melhor forma de falar sobre um livro é deixá-lo falar por si só, eu reitero o meu convite para vocês todos lerem o novo livro da professora Munira. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Você foi muito gentil. Você tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho. Eu preparei uma pergunta e eu acho que ela é bem ampla, ela cobre todo o livro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Lá no seu livro, a senhora faz menção ao encontro da literatura irlandesa com a literatura escandinava, nas figuras do Ibsen e nas figuras do Strindberg. E quando a gente chega na Rússia, apesar dessa preferência pelo Chekhov, que a senhora menciona, tem uma gama muito maior de autores sendo reescritos.
E na sua introdução, de fato, você diz que na rede de tradições sendo reescritas na Irlanda, destaca-se a literatura russa. E a minha pergunta é, por que exatamente os russos, na sua opinião? O que a literatura deles tem que a torna tão passível de ser refratada na Irlanda e pelos irlandeses? A senhora acha que tem a ver, por exemplo, com a difusão e a visibilidade da literatura russa por meio de traduções, por exemplo? Gostaria de saber isso da senhora. Bom, a primeira parte da sua pergunta sobre Ibsen e Strindberg, eu devo explicar que o projeto dos russos tem uma sequência. Eu tive a bolsa do CNPq de 2011 a 2015 para a Coreaforma da literatura russa, que resultou no livro, certo? Mas, em seguida, eu dei continuidade, porque você sabe como é que é. A pesquisa é uma paixão, você vai puxando fios e não acaba mais. Eu dei continuidade ao projeto quando foi aprovado pelo CNPq um outro projeto chamado Inflexões Irlandesas nas peças de Henrik Ibsen. Se eu tiver tempo, saúde e disposição, o próximo vai ser o Ibsen. Terminado o Ibsen para o CNPq em 2018, foi aprovada a continuação desse projeto amplo, e eu vou explicar por que fazer isso, com circulação internacional de ideias sobre Strindberg. Então, Ibsen e Strindberg são sempre citados na história do teatro com Tchekhov. Eles estão sempre juntinhos ali. Zonde e outros críticos começam com Tchekhov, vão para Ibsen, depois vão para Strindberg. Então, a minha ideia, Eduardo, e você conhece muito bem o meu livro, porque digitou e revisou o livro. Como vocês sabem, meus livros são manuscritos. E algum coitado tem que digitar aquelas milhares de páginas. Mas a ideia já vem de um outro projeto, que foi álbum de retratos. Mostrar um momento cultural finissecular, no fim do século XIX, em Londres, Dublin e Paris, através das autobiografias de Moore, Wilde e Yeats. Depois, eu acho que foi 2015, eu publiquei Batalha das Estéticas. E no Batalha das Estéticas eu discuto os ismos lutando para conseguir o seu lugar ao sol. Então, esse panorama, mais ou menos, foi coberto. Mas ficaram os russos e os escandinavos sem um quadro completo. Eles, segundo o Zonde, vêm em fileira. Eu acho que o Zonde está pensando no Yeats, que o Yeats tinha uma ideia de que os vários escritores andam em procissão. Então, por exemplo,
um realista como Moore está andando na procissão do Maupassant, do Flaubert, do Balzac, do Zola. O Yeats já fica na sua procissão em que está Blake. E os escandinavos pertencem à procissão do Chekhov. Diferentes, é claro, há muitas diferenças, mas muitas semelhanças. Todos os três foram os grandes inovadores do teatro contemporâneo. E houve essa circulação de ideias quando, por exemplo, Turgenev mora em Paris e leva para a Rússia a cultura europeia, e quando Chekhov é visto pela primeira vez em Paris e é um sucesso. Então, essa circulação de ideias é que eu quero ver. Agora, desculpe pela voz, é que eu fico muito cansada. Você me perguntou também, você está satisfeito com o Ibsen e o Strindberg? Sim, para mim está perfeito, professora. Agora os russos. Tá. Então, você me perguntou o maior número de autores russos. Agora, eu pergunto para você, durante um século da presença russa na Irlanda, em diversos gêneros, no conto, no romance e no teatro, seria impossível ignorar, por exemplo, Gogol, Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, Chekhov e tantos outros. Então, o que eu posso dizer para você é que foi extremamente difícil escrever esse livro. E por isso que ele tem quase 400 páginas. Porque foi uma coisa ambiciosa. Eu não conseguia parar, virou um vício na minha vida. Entendeu? Primeiro peguei um conto, primeira metade do século XX. E o Moore, e aqui explica por que os russos. O Moore lê as Memórias de um Caçador de Turgenev e ele fala: a Rússia e a Irlanda têm muito em comum. A Irlanda é uma pequena Rússia, do ponto de vista histórico, social, de pobreza, de escravidão, etc. Entendeu? Então, esses paralelismos são importantes. Então, o conto mostra isso, o romance e o teatro. Agora, Ibsen, graças a Deus, Ibsen e Strindberg são mais fáceis. Um autor, uma obra. E Frank McGuinness, Brian Friel, Thomas Kilroy, todos eles estão querendo saber o que a obra de Ibsen e Strindberg significou no teatro irlandês. Então, e a tradução. No início do século, a tradução realmente divulgou a obra dos russos. Mas, por outro lado, já na segunda metade do século XX, a tradução foi muito criticada, principalmente por Friel e McGuinness, porque eles não queriam, e uma das razões para reescrever os clássicos russos era exatamente escrever os russos em linguagem falada na Irlanda. Então, eles criticavam
Por exemplo, Friel fala, não quero saber dessa tradução eduardiana. Eu não quero saber da tradução do Bloomsbury Group. Eu quero usar a minha linguagem e aceitar o desafio de pegar Chekhov e pôr aqui na Irlanda. Por exemplo, Kilroy faz a aculturação. Vocês podem ver no livro, não vou contar. Mas a aculturação de a gaivota no oeste da Irlanda. Então, a tradução foi desprezada a partir de certa época. Eu agradeço muito, satisfeitíssimo com a sua resposta. Acho que a gente sempre, a tradução, ela é um fenômeno tão importante, a gente nunca deve desprezar a potência dela em trazer o que é de fora para nós, né? Eu agradeço muito a professora Munira, gostaria de repassar para a professora Gisele a palavra, por favor. Muito obrigada, Eduardo. Professora Munira, muitíssimo obrigada, sempre uma aula, um grande aprendizado, estarmos juntos, e acho que agora queremos o livro. Eu até ontem busquei no website, não sei se já está disponível pelo site da Fefeleche, da editora da Fefeleche, depois achei que não, será que eu estou enganada, já era tarde da noite, fui para a EDUSP, não sei se, acho que não está disponível ainda, ou está? Não vai estar disponível, vai ser um presente para vocês. O pessoal de fora pode sempre consultar, muito obrigada. Vocês me mandem o endereço postal e quando os correios estiverem funcionando, eu vou mandar um exemplar para cada um de vocês que quiserem, porque os livros estão comigo, foram pagos pelo CNPq, então eu quero doar. Bom, muito obrigada, muitíssimo obrigada. E também me lembrei, conforme o Eduardo falava, me lembrei muito do álbum de retratos, que para mim tem sido muito importante ao longo dos anos. E acho que agora essa nova perspectiva da literatura comparada também já me dá imensa vontade de me mergulhar nesse seu novo livro. Muito obrigada. Obrigada. Passamos agora, então, ao lançamento da obra da professora Laura Izarra, que eu fico até sem jeito, porque são ilustres, né, são professoras tão ilustres para tantos de nós, mas acho que vale a pena dizer sempre, lembrar para quem está ouvindo de fora que a professora Laura, titular da Universidade de São Paulo, coordena a cátedra de estudos irlandeses William Butler Yeats, foi presidente da ABEI, de outras várias redes de projetos internacionais, e talvez também tenha sido nessa relação com redes de projetos de pesquisa internacionais que o projeto do trauma trouxe o atual livro, o Trauma Cultural, Ressonâncias Literárias Irlandesas. Então, muito obrigada, né, pela presença. E o livro Trauma Cultural, Ressonâncias Literárias Irlandesas, aponta a importância da história, da memória e do exame de repercussão do trauma cultural ao longo da história da memória. A professora Laura Izarra fala em memória multidimensional, e ao fazê-lo, abre caminho para os comparativismos e os efeitos da elaboração do trauma cultural transnacional. O livro também revela a importância da representação do trauma para que as novas gerações possam tomar ciência da sua história e transformar o presente. E aí eu fiquei pensando, conforme eu lia, e o silêncio, né? O silêncio eleito como estratégia de perpetuação da memória, será que isso ainda é possível? Eu estava sempre pensando no contexto brasileiro, né, comparativamente ao apresentado, a partir de 3 exemplos, e com certeza, pelo que lemos do livro, o silêncio não é possível no contexto irlandês, né? Então, a partir desses 3 exemplos literários, históricos e muito representativos, a professora Laura nos mostra o papel crítico das artes, bem como a relevância dos intelectuais na conjugação de olhares críticos que ressignifiquem a história e as leituras que as artes nos oferecem.
o livro nos instiga a pensar mais sobre trauma cultural global. Eu fiquei pensando o que significa empregar esse termo, né, esse conjunto de termos, trauma cultural global. E aí, uma pergunta seguinte que me ocorreu era, será que a pandemia é um caso destes, assim como dos refugiados, né, que também é citado no livro, e sabemos que o Brasil hoje tem um grave problema com os refugiados, não é? Ao revelar o importante papel dos intelectuais, assim como dos artistas, na reconstrução das identidades nacionais e na transformação de situações de trauma, o trabalho da professora Laura instiga muitas outras perguntas de pesquisa, que têm vindo a se desvelar ao longo dos anos de orientação de trabalhos acadêmicos e que motivam muitos de nós a refletir sobre, por exemplo, os limites, se é que há, né, mas quais seriam os limites das leituras intelectuais críticas de obras artísticas sobre trauma cultural, porque, afinal, se as obras inspiram o exercício multidimensional da memória, relê-las de uma perspectiva ou outra significa responder a mediações agenciadoras particulares. Né, em relação a isso, eu até selecionei um excerto do livro, que peço licença para ler, para instigar, trazer-lhes um gostinho, ou como diriam, um cheiro desta obra que precisa ser lida. Rememorar é um ato moral e ético, diz a professora Laura. Rememorar é um ato moral e ético, e se torna uma obrigação acessar a memória coletiva para questionar as transformações da identidade nacional. O ato de representar uma memória inicia um processo discursivo de reconstrução de uma versão do passado e de uma forma de olhar. Esse discurso não tem como objetivo oferecer verdades literais acerca desse passado, mas verdades metafóricas que funcionam como comentário da narrativa tradicional da história. Isso está na página 49, para quem depois quiser voltar. Ao nos brindar com os 3 exemplos literários e aí ficcionais, não ficcionais, na minha pergunta, né, para a turma do Aurélio, eu me referi ao ficcional do cinema. Mas ao nos brindar com os 3 exemplos que se entrecruzam a outras geografias, né, a Amazônia, a Argentina, os espaços reais e imaginários da imigração, trauma cultural, ressonâncias literárias irlandesas, revalida a importância do estudo dos temas que são fonte do trauma cultural, bem como da metodologia multidimensional e cosmopolita, atinente ao seu tempo e a este nosso novo tempo e modo virtual, né? Eu, ontem não acompanhei em tempo real, mas depois à noite vi todo o evento, porque ele está, felizmente, gravado no YouTube, e pude ouvir a fala da poeta e tradutora Lucy Collin, acadêmica, e fiquei muito feliz com o que ela falou, porque ela valida e revalida também isso que aqui nós lemos, né, das ressignificações a partir das artes e do tema do trauma. Então, agora eu gostaria de, mais uma vez, agradecer e passar a palavra à professora Laura, se puder nos dar a honra também, nos brindar mais uma vez com um pouquinho sobre esse processo de falar do trauma a partir do Brasil, desses 3 exemplos e das minhas inquietações colocadas. Enfim, muito obrigada. Passo a palavra. Muitíssimo obrigada, Gile, pela sua leitura tão generosa. Eu gostaria de dizer que, não, na verdade, não é uma obra, não é um livro, é um ensaio, que justamente a gente virou livro, porque a professora Munira insistiu que devia virar ser publicado. E é a mãe, a Munira. É a mãe que tenta nos proteger e incentivar, como sempre. Então, realmente, ele traça nesses 3 momentos do ensaio, que está em português, logicamente, porque foi a língua na qual eu escrevi, e também publicado em inglês, para poder compartilhar isso com nossos colegas de estudos irlandeses. São 3 momentos, sim, que estão marcando o histórico da pesquisa que a gente vem fazendo em todos esses anos,
que é como grandes momentos da cultura irlandesa e da história da Irlanda, especialmente, como a Grande Fome, a imigração, e chegar até o Easter Rising, a Revolução de 1916, que culmina com toda essa manhã que fomos discutindo, o Roger Casement também inserido na história da Irlanda, vai, em certa forma, através de uma pesquisa internacional, de uma rede de pesquisa internacional que fizemos junto com Trinity College em Dublin, a professora Jane Allmeyer, dirigindo essa pesquisa com 9 universidades, seja da Europa, dos Estados Unidos e nós no Brasil, sobre o trauma cultural. O que é o trauma cultural e como ele se constrói através dos anos, através da memória, como você bem colocou, e ver especificamente os olhares da arte e da cultura, como interpreta, como isso é interpretado. Esse trauma cultural, esse momento histórico que fica realmente marcado geração atrás de geração, geração tras geração. Na Irlanda, eles começaram com esse projeto de comemorações ou de lembranças dessa memória para a contemporaneidade, a nova geração, para que isso fique, em certa forma, reinterpretado e compreendido dentro de uma construção de identidade nacional mais contemporânea, dentro de um contexto global, da Irlanda global. Por esse motivo, essa primeira parte foi a reinterpretação da Grande Fome, com vários exemplos, também literários. Passamos também para a imigração irlandesa na América do Sul, que essa é a maior parte da minha pesquisa nos últimos anos. Logicamente, no Brasil, está ali identificado o Roger Casement, como foi falado hoje de manhã, e aquele silêncio que você mesmo se referiu na Irlanda, que você disse que não é possível, provavelmente, manter esse silêncio, justamente porque há esse revisitar desse passado e ver qual foi o efeito na memória das pessoas, geração por geração. Na Argentina, temos toda uma história da imigração irlandesa de muito sucesso. Porém, ficou silenciada a história que não tem sucesso nenhum, que foi realmente uma tragédia, e é o caso do Dresden, que aconteceu no final do século, 1879, que chega um barco com mais de 1.500 imigrantes irlandeses que não tinham lugar para onde ir, não havia acomodação para eles, e são enviados ao sul dessa província de Buenos Aires, coincidentemente, Bahia Blanca, onde eu nasci e morei, nos subúrbios dessa cidade. Naquela época era só Salitrais, e as pessoas tiveram 2 anos, mas morreram mais de 200 crianças, morreram muitas pessoas, foram deixados nesse espaço íngreme, sem ferramentas de trabalho, por mais que plantações faziam, não dava certo, e tiveram que retornar a Buenos Aires a pé, 800 quilômetros. Não é nada fácil através das pampas. Então, em certa forma, essa história que foi silenciada, foi recuperada a questão de uns 6, 7 anos atrás, por um poeta baiense dessa cidade, que faz justamente essa narrativa e traz a voz, essa representação da voz silenciada das crianças que morreram por desidratação, falta de alimentação, etc. Então, logo em seguida, é uma forma de tentar trazer como esse trauma cultural se vai construindo também dentro de um contexto social da época e na região.
E isso fica muito visível nas comemorações, diríamos, na Irlanda, da Grande Fome, mas como ela se representa séculos depois em outro país, através do Atlântico, que traz essas pessoas que morrem justamente de inanição, lembranças daquele passado da Grande Fome na Irlanda, e no início do século XX, praticamente. E o terceiro momento, que é justamente o Easter Rising, que está sendo representado através de monólogos, aquilo que também está silenciado, é aquilo que se passava com os próprios, diríamos, soldados, não, que acreditavam na sua revolução, foram prisioneiros, e que, em certa forma, essas cartas, as visitas que recebiam, que praticamente isso fica nos arquivos de famílias pessoais desses prisioneiros que foram executados como exemplo de uma rebelião malfadada, diríamos, e pelo governo britânico. Então, nós vemos que nessa representação de monólogos, através de monólogos, nos traz aquilo que poderia estar sendo o sofrimento interno desses prisioneiros, de se despedir da família, de escrever suas últimas cartas, e gente muito jovem, então, que viam todo o seu futuro cerceado, justamente, mas que eles acreditavam firmemente, e não havia nenhum arrependimento. O único arrependimento que a gente vê, às vezes, através dessas falas imaginárias, que os próprios escritores contemporâneos que foram comissionados, cada um, para escrever esses monólogos, é justamente esse enfrentamento com os próprios irmãos, diríamos, aqueles que acreditavam na revolução e aqueles que não acreditavam e continuavam apoiando a União. Então, com a Grã-Bretanha. Então, nesse sentido, nós vemos como isso fica realmente marcado e representado através da arte, uma memória que se transforma em uma memória coletiva, somando essas memórias individuais, e que passa a fazer parte da construção de uma identidade nacional e de o que poderia ser chamado de um trauma cultural, e que depende justamente dos, diríamos, dos intelectuais que estão reconstruindo essa história, ver como essa história é narrada novamente. Nós vimos hoje o próprio diretor, Aurélio Michilis, e o roteirista, o processo da reconstrução de uma história do passado, através dos vestígios que ficaram desse passado, e como isso vai ser representados pelos diferentes olhares da cultura e da arte. Então, nesse sentido, é apenas um ensaio, não é a grande obra como realmente a professora Munira faz nesse texto, que são muitos anos de pesquisa que compila, apenas aqui é uma mostragem de um percurso de pesquisa que foi acompanhada e alimentada especificamente e especialmente por todos os meus pós-graduandos, que foram, em certa forma, trabalhando aspectos dessa pesquisa nas suas próprias pesquisas, e que fomos construindo juntos esse conhecimento e as nossas reflexões e interrelações. Por isso que a gente fala de memória multidimensional ou multidirecional, que é justamente trazer e poder fazer essas conexões com mesmos dramas sociais que acontecem em todos os países em seus diferentes momentos históricos e que estão ainda acontecendo hoje. Por isso a menção dos refugiados, que já tem orientando, Eda, que está trabalhando já com seu doutorado e agora com seu pós-doutorado,
e Mariana, que já veio trazendo todo esse conhecimento sobre o casement no Brasil, as representações. Então, a gente trabalha muito interligado com história. Então, esse entrelaçamento de história, literatura, arte, cultura é importantíssimo, porque eu lembro que nesse momento não me lembro quem foi, mas ele falou, na história nós narramos dados, narramos fatos, porém, a arte nos leva a experimentar esse fato, essa empatia nos faz reviver esses fatos, e acho que isso é a grandeza da arte, a grandeza de um filme, a grandeza de um romance, a grandeza de uma peça de teatro e da poesia, que isso tudo foi tocado aqui, falado aqui nesses 2 dias, como resultados das pesquisas de todos os que fazemos parte da Cátedra de Estudos Irlandeses. E agradeço que você também está entrando, pesquisadora da cátedra, Gisele. Eu acho que é bom mencionar para todos que nos estão ouvindo que apresentem projetos para a cátedra, porque acho que é a forma de dar visibilidade e de levar para o público geral, além dos muros das universidades, dos muros de nossas pesquisas, porque às vezes levantamos muros em nossas pesquisas, não sabemos compartilhá-las. Então, conseguir dialogar com as pessoas que têm essas ferramentas que nos ajudam a dar visibilidade às pesquisas para trazer um melhor olhar do mundo, como disse o Aurélio, na nossa sociedade, tentar melhorá-la, é essencial. E eu agradeço a todos vocês por isso. Eu também gostaria de agradecer a Gisele, a Laura e o Eduardo por essa apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Eduardo, também, que não faltava o Tolkien aqui. Você viu como o Tolkien também faz interpretação. Sempre presente ele na minha vida. Muito obrigado a vocês. Obrigada, gente. Bom, damos fim, então, a esses 2 dias de atividades da cátedra. Agradeço a participação de todos. Já a Gisele disse que está no YouTube, mas a gente estava querendo depois editar um pouquinho, então, se sair do ar o YouTube, não se preocupem, porque vai voltar, e vai voltar no YouTube da nossa cátedra também. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigada. E até a próxima oportunidade, durante esse ano, teremos várias. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Ontem a Lucy ainda também ressaltou essa importância da relação entre tradutores, né, e a cátedra, e de como, para o tradutor, também é importante ter o respaldo acadêmico das coisas. Então, acho que é uma parceria importantíssima. Estou muito feliz de ter, ainda que não em tempo real, ontem podido acompanhar todo o evento, mas depois estar lá disponível e à noite, no tempo do sossego, poder ter acesso a isso. Então, olha, muitíssimo obrigada mais uma vez. Continuamos em conversa. Laura, parabéns pelos 2 dias. Obrigada, Munira. Obrigada. Vocês todos participaram disso, a Mariana, o Victor, que está sempre aí no backstage, nos dando apoio, e todas as pessoas que foram convidadas e estiveram aqui presentes, além dos ouvintes, que sabemos que, por serem temáticas, às vezes, um pouco específicas, também houve vários assistindo pelo YouTube. Obrigada a todos. Gente, até a próxima, nós vamos a comunicar os próximos eventos. Ok, estou encerrando a transmissão. Obrigada, Gisele. Obrigada, Eduardo. Obrigada, professor.